Pai do Senhor para as irmãs. Eu quero, antes de contar o testemunho, eu quero deixar só um versículo da palavra de Deus que está em Eclesiástico 9:10, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Irmãos, esse testemunho eu ia contar o ano passado, no aniversário da pastora Simone, mas não deu para mim estar presente. O ano passado, a nossa líder lá do 9 de abril, a irmã Eliade, chegou na cozinha onde eu estava fazendo salgado e perguntou se eu podia ajudar na preparação do bolo da pastora. E o tempo estava meio chuvoso e foi eu e a irmã Maísa. As irmãs que estavam aqui o ano passado, quando eu contar, as irmãs vão lembrar do que eu estou falando. E eu recebi aquele convite da irmã, mas a gente tem que obedecer. E eu cheguei em casa, falei com meu esposo assim: ai meu Deus, tá chovendo, vou para lá para fazer bolo para a pastora Simone? Ah, não. Tem tanta gente da região. Ah, mas tem que fazer bolo para a pastora Simone? Aí meu esposo falou assim: filho, mas você assumiu um compromisso. Eu falei: eu vou. Mas eu vou, ainda demorei um pouquinho para levantar, sabe, irmãos? E ele tinha que vir fazer um documento no Detran. E eu levantei e falei com ele: você me deixa lá e depois eu te ligo, você me pega. Ele falou: então tá bom. Aí nós viemos, chegamos aqui, as irmãs estavam aqui fazendo, aprendi até a fazer bolo de pote, tá, irmãs? Foi uma benção, não sabia, aprendi. E eu comecei a ajudar as irmãs. E passado um certo momento, ele me ligou e falou para mim assim: Vera, eu estou muito chateado, estou revoltado, vou embora para casa porque está tudo dando errado e eu não estou conseguindo resolver o que eu tinha que resolver. Irmãos, e assim, me deu uma tristeza tão grande que eu falei assim: ô Senhor, estou fazendo bolo para a pastora Simone, e o Senhor agora está fechando as portas lá para o meu esposo? Ah, não, Senhor, tem misericórdia. E eu fiquei com aquela tristeza no coração, mas de repente, irmãos, eu chamei as irmãs que estavam comigo lá ali embaixo na cozinha. Eu falei: irmãs, meu esposo está resolvendo um problema no Detran e eu preciso que as irmãs me ajudem a levantar um clamor. Não é uma oração, irmãs, é um clamor. Aí tinha uma irmã, eu não me lembro do nome de todas elas, teve uma irmã que falou para mim assim: o Detran, hoje minha filha trabalhava no Detran, chegou lá, foi despedido, o Detran mandou todo mundo embora, aí eu fiquei mais aflita. Falei: Jesus, e agora? Aí a irmã falou assim: não, nós vamos orar, vamos levantar um clamor. Ele me ligou, eu falei: filho, nós vamos orar e daqui 40 minutos eu te ligo. E nós levantamos um clamor, irmãos. Só que daqueles 40 minutos eu esqueci de ligar para o meu esposo. Daqueles 40 minutos se passaram quase 3 horas. Aí a irmã que estava comigo falou: sim, você falou que ia ligar para o seu esposo. Eu falei: nossa, 40 minutos já se passou. Quando eu peguei o telefone para ligar para ele, ele estava me ligando de volta. Ele disse assim para mim assim: Vera, eu já consegui resolver tudo, já estou indo embora para casa. Deus fez o mover, abriu as portas e eu consegui resolver tudo que eu vim para resolver. Então, irmãs, por que eu estou contando isso? Sabe por quê? Às vezes, quando a gente é chamado para fazer alguma coisa para os nossos líderes, a gente coloca obstáculo, a gente diz não, ou às vezes faz de qualquer maneira. Então, quero dizer para você nessa tarde, né, que já estamos daqui a pouco iniciando para a noite, quando vier a tua mão para fazer, faça segundo as suas forças, mas faça também segundo o teu coração, que eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Quero te pedir perdão em nome de Jesus, que eu ia fazer seu bolo. Estava te ajudando no bolo, mas irmãs, verdadeiramente Deus é fiel. Dizer para a irmã que estava aqui cantando, para a irmã também que recebeu oração. Eu também há 2 anos retirei um tumor de intestino. E para a honra e glória do nome do Senhor, estou aqui, irmãs. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus, Ele é fiel. E assim como Ele fez na minha vida, fez na vida das irmãs, fez na vida do meu esposo, ainda está fazendo, porque o meu esposo também, a irmã Irinete, sabe. Quantas vezes eu falei com a irmã Irinete: vem cá, a senhora visita meu esposo. Encontrei com ela no 9 de abril, lembra, irmã Irinete? Ela falava assim: eu vou, mas o meu esposo está passando pelo mesmo processo do seu esposo. Meu esposo também teve câncer, teve que tirar o rim direito. Mas Deus está no controle. E eu louvo e exalto o nome do Senhor. Que Deus abençoe, pastora. Muito obrigado pela oportunidade. E eu falei com o Senhor: Senhor, eu não vou pedir. Falei com a irmã que está ali comigo. Eu falei: irmã,
A irmã está dizendo assim, ó, aqui é só para quem vai contar testemunho. Eu falei, Senhor, eu não vou pedir. Se for da vontade do Senhor, ela vai me chamar. E você me chamou. Deus te abençoe. Te amo, tá? Obrigada pelo carinho. Amém, Pai. Glória a Deus, aleluia. Aqui. Queridos, sem mais delongas, vamos apresentar a missionária Leandra Nascimento, está conosco nessa tarde. Vamos recebê-la com uma calorosa salva de palmas. Aleluia. Eu quero chamar aqui a Eliette. Vem cá, Eliette, coordenadora nossa da região 3. Vamos ficar de pé? Elisete. Ó, Eliette, eu mudando o nome da mulher, ó. A Elisete vai estar orando pela vida da Leandra, que vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta tarde. Ó Deus poderoso e santo, está aqui a sua filha, Senhor, e o Senhor, por certo, já colocou algo no coração dela para ela transmitir para a igreja nesta tarde. E nós já estamos impactados com a glória do Senhor. Meu Deus, vai tirando toda incredulidade, toda dúvida, Senhor, porque pessoas ainda serão curadas aqui nesta tarde, pelo poder da Tua palavra. Pai querido e santo, usa a Tua filha de uma forma maravilhosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar todas com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos aqui nesta tarde. Tá ok. Estarmos juntas nesta tarde. Eu quero desde já agradecer a oportunidade que está me sendo cedida de estarmos aqui nesta tribuna, fazendo parte desta festa, com a incumbência de trazermos uma porção da palavra de Deus. Quero também deixar um abraço aqui do meu pastor. Eu pertenço à Igreja Evangélica Cristo Salva. O meu pastor presidente é o pastor Luiz, o meu pastor local, vice-presidente do nosso campo, é o pastor Mário César. E eu já quero deixar um abraço da liderança da minha igreja para o corpo ministerial desta igreja e para os demais que estão conosco também. Deus os abençoe. E eu quero deixar um abraço da minha família, do meu esposo que estava no trabalho, por isso não está comigo. E das minhas filhas, eu tenho uma de 5 aninhos e a minha mais velha está completando 18 anos hoje. Está completando 18 anos, é universitária, está fazendo direito. Eu estou muito orgulhosa das meninas que Deus me deu. Eu quero deixar um abraço da minha família. Amém? A todos que estão aqui. Hoje quem me socorreu foi o irmão Marcelo, está ali com o filho dele, ele é motorista da Uber. A minha assessora não pôde estar comigo hoje devido a um processo que ele está passando e também o nosso veículo deu um problema. O irmão Marcelo veio nos socorrer. E ele trouxe o filho dele que estuda, faz direito também junto com a minha filha. Os dois têm a mesma idade e eles estão me acompanhando, vieram como seguranças, né? Deus abençoe aos amigos que me dera, né, um auxílio aí nessa empleitada. Deus abençoe a todos. Bom, queridos e queridas de Deus, vocês que trouxeram o exemplar da Bíblia, por gentileza, abra comigo a mesma, livro de Ruth. Livro de Ruth. Capítulo 1. Versículo por número 14, 15 e 16. Livro de Ruth, versículos por número 14, 15, 16 e 17. Nós faremos uma leitura rápida. Todas acharam? Amém? Nos diz assim o versículo por número 14.
Aí elas começaram a chorar alto. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para seu povo. Mas Ruth ficou. Versículo por número 15. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para seu povo e para seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, respondeu Ruth, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Versículo por número 17. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Versículos por número 16, a igreja, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Glória a Jesus. Tome os vossos assentos. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Amém. Queridas, na tarde deste dia, nós queremos compartilhar este texto da palavra de Deus com a igreja. Texto este que todos nós conhecemos, principalmente as personagens centrais do livro que carrega o nome de uma mulher. Nós sabemos um pouco da história das mesmas, devido às nossas palestrantes, pregadoras da palavra de Deus, sempre estarem trazendo alguma informação acerca deste livro. Então nós conhecemos um pouco da história destas mulheres. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas revelações dentro do contexto histórico deste livro. Nós queremos retratar um pouco da história de Elimeleque e de sua família. A história de Ruth se desenvolve dentro de um cenário teocrático, dentro da era dos juízes. Segundo o historiador do primeiro século, foi dentro deste cenário teocrático, dentro deste cenário onde Deus suscitava líderes tribais e regionais, que a história de Ruth se desenvolve. E o período dos juízes, esse período que nós chamamos de teocrático, era em que o povo não dependia de reis. Deus era o único rei de Israel. E o livro de Ruth começa dizendo que no tempo em que imperava os juízes, a história começa a dar início. E segundo o historiador do primeiro século, o tempo em que se desenvolve a história de Ruth é no tempo de Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Quando eu li dentro da história do primeiro século, segundo o historiador Flávio Joséfo, que o período em que se desenrola a história de Ruth, a história da família, se desenvolvera dentro da época em que Eli governava, eu comecei a entender um pouco do que está acontecendo dentro das terras de Belém. Haja vista que a história vai dizer que dentro das terras de Belém está acontecendo uma fome. Belém está passando por crises. A terra do pão está sem pão. Está atravessando uma série de dificuldades
a Bíblia vai dizer que o povo que mora lá está passando fome. E se a história se desenrola dentro da era de Eli, eu começo a entender por que a terra está sendo castigada. Porque até então, a liderança de Eli está deixando a desejar. Eli é um líder escolhido por Deus, porém é omisso. E esta omissão, esta falta de autoridade com os próprios filhos, faz com que Deus tome algumas atitudes em relação ao seu governo. E o interessante é que gente que não tem nada a ver com a terra, não tem nada a ver com esta omissão de Eli, começa a pagar preço por causa desta liderança. Aí a Bíblia começa a revelar que dentro das terras de Belém, o povo está vivendo um momento caótico de fome. Então eu quero acreditar que dentro de um período em que Eli governava, Deus cerrou os céus. Porque dentro da era teocrática, o povo estava se desenvolvendo ainda dentro das terras que Deus havia prometido para Israel, a saber, Canaã. E o povo desta época, que estava se estabelecendo ainda dentro destas terras, era um povo agrícola. Um povo que precisava plantar para colher. Então o que acontece? Se Deus está castigando a terra, e se a terra não está produzindo, é sinal que não há chuvas. É sinal que os agricultores da época não colhem. Algo está acontecendo dentro daquele local para que as pessoas não consigam desenvolver na lavoura. Das duas, uma. Ou Deus cerrou os céus, ou Deus enviou as pragas. Porque o campo não está produzindo os grãos, não está produzindo trigo, não está produzindo milho. Os campos não estão produzindo. A fome dentro daquela terra. Então nós conseguimos ligar uma coisa a outra por causa da omissão, por causa dos pecados dos filhos de Eli. O povo está pagando um preço. A terra está sendo castigada. Em contrapartida, tem uma família dentro de Belém, de Judá. Uma família de efrateus. Que toma uma série de decisões. E dentro dessas decisões tomadas, a primeira será sair de Belém de Judá. E quando eu olho para a decisão de Eli e sua família, eu vejo que as decisões foram tomadas de caso pensado. As decisões não foram tomadas de maneira precipitadas. Porque ninguém abandona a sua terra da noite para o dia sem antes fazer um projeto. Ninguém vai largar a família, ninguém vai largar a sua terra natal, ninguém vai largar seu ministério sem antes fazer um projeto. Então isso implica que Elimeleque e sua família, antes de sair de Belém de Judá, creio eu, dentro da lógica, que eles tentaram de todas as formas resolver o problema que estava acontecendo antes de tomar as decisões de abandonar a sua própria casa. Porque esta é a lógica. Antes de tomarmos uma decisão, nós precisamos tentar resolver o problema. Eu não posso me precipitar dentro de uma decisão se eu ainda não sentei para tentar ver uma outra saída. Então ninguém abandona a família de um dia para o outro. Ninguém sai de casa de um dia para o outro. Ninguém larga ministério de um dia para o outro. Ninguém sai fazendo as coisas de maneira precipitada sem saber, aleluia, o que vai acontecer lá na frente. Então nós precisamos projetar, precisamos fazer projetos, para ver se vai valer a pena algumas decisões ou não. E eu creio que a família de Eli e o próprio Eli tentaram resolver as questões da crise que estava acontecendo dentro de Belém de Judá. Missionária, mas como se resolve as questões da seca? Cavando. Missionária, como se resolve as questões das pragas? Tratando. Você acha que Elimeleque e sua família não tentou resolver as causas?
não tentou dar um jeito na situação? Porque eles sabem que abandonando a terra, eles vão deixar as terras para outros. Eles sabem que o que eles deixarem para trás ficarão nas mãos daqueles que permaneceram, ou dos seus parentes. Mas eles tomam a decisão de sair. Isso implica que todo o projeto de tentar resolver o problema não deu certo. Aí sim, você insistiu dentro de uma relação, insistiu dentro de uma situação, fez de tudo, deu o seu melhor. Aí a coisa não aconteceu, aí você toma a decisão. Mas enquanto você não der o seu melhor, enquanto você não resolver o problema, enquanto você não sentar para dialogar, não ir até lá pedir perdão, não tome decisões precipitadas. Não queira largar, não queira pedir o divórcio antes de sentar e conversar e tentar resolver a questão. Missionária, você falando assim, eu tenho 20 anos de casada, então eu posso falar. Eu tenho um casamento restituído, então eu posso falar. Porque eu só prego o que eu vivo. Se não for assim, nem presta. Aleluia. Às vezes a gente age de maneira precipitada e acaba deixando para trás coisas que amanhã a gente vai sentir falta. Opa! Aleluia! Se for para ficar chorando a falta de Belém, é melhor você nem sair de lá. Então tenta resolver suas questões lá. Tentaram? Creio que deram o melhor deles. Mas a coisa não aconteceu. E aí? Insistiu? Deu tudo de si? Deu tudo de você dentro da relação? Fez o melhor que você podia? Então a culpa não é sua. Se algo vier dar errado, a culpa não é sua. Mas se você não tentou, você vai se sentir culpada pro resto da vida. Aleluia. E aí sabe o que aconteceu? Saíram de Belém. Mas o mais interessante de todo o contexto da história é que eles vão para uma terra que lá no passado, aleluia, tinha um povo que havia se levantado contra eles. Lógico que aqui não fora com a família de Elimeleque, mas com a descendência dos israelitas. Há pouco tempo atrás, ainda na era teocrática, o rei moabita Eglon se levantou com seu povo e subjugou Israel por 18 anos. Quanto tempo? 18 anos. 18 anos, Israel nas mãos dos inimigos. Aí se levanta um moço. Até então nós não temos muitas informações acerca dele, mas nós sabemos que ele era corajoso. Seu nome é Eude. Ele é canhoto, igual a missionária aqui, sou canhotinha. Ele se levanta, faz um projeto, não sai de casa sem fazer projeto. Porque não adianta você querer vencer sem fazer o projeto antes de sair. Ele sabia tudo que ele estava indo fazer. E quando ele chegou lá, aconteceu tudo que ele havia projetado. Matou Eglon. Liberou Israel. Por quanto tempo Israel teve paz? 80 anos. Eude, o canhoto, o menino corajoso, tirou Israel das mãos dos moabitas. Nós conhecemos todo o ensejo do nascimento de Moabe, lá com o incesto entre as filhas e o pai, Ló e suas filhas. Nós sabemos que Moabe nasceu de uma precipitação, mas Israel nasceu de uma promessa. Há uma diferença entre um e outro. E eles se opuseram muitas das vezes no meio do caminho de Israel, quando Israel fora resgatados do Egito por Deus. Estava nas planícies, perto de Moabe. O rei Balaque se levantou e tentou amaldiçoar a Israel. Chamou Balaão e tentou amaldiçoar, mas contra Jacó não vale encantamento. Ponto. Quantas das vezes os moabitas se opuseram a Israel? Várias. E aí, por causa de tudo aquilo que os moabitas fizeram com Israel, Deus, na época de Moisés, principalmente dentro das leis mosaicas, Deus instituiu uma maldição a despeito dos moabitas, dizendo: até a 10ª geração, um moabita, um amonita, não entrará na congregação dos santos, nem farão partes de alianças com santos.
Há uma maldição que perdura até a 10ª gerá. Isso foi ordem de Deus através da vida de Moisés. Ok. Em contrapartida, agora o tempo passa. Deus liberta Israel das mãos dos moabitas na era dos juízes. E agora esta família de efrateus, lá de Judá, de Belém, toma uma decisão de sair dos campos de Belém. E para onde eles vão? Para as terras dos moabitas. Parece meio paradoxal essa atitude. Porque se eu sei que aquele povo não gosta de mim, o que é que eu vou fazer lá? Se eu sei que essa pessoa não me engole, o que é que eu vou fazer lá? Se eu sei que Deus não quer aliança, o que é que eu vou fazer lá? Escute. Elimeleque não tomou a decisão, eu creio que ele não tomou a decisão sem uma direção de Deus. E se ele foi sabendo de tudo isso, é porque Deus mandou. Por quê? Porque Deus quer quebrar alguns paradigmas. Deus quer quebrar alguns protocolos. Aleluia. Deus não quer criar agora barreiras, Ele quer criar pontes. E quando Deus quer criar pontes, Ele te leva para onde você não quer ir. E te coloca do lado de gente que você não quer andar. Aleluia. Dá nem para dar glória, né? Escute. Olha o que aconteceu. Ei, aquele povo moabita estava subjugado por Deus até a 10ª gerá. Qual é a maldição? Um moabita ou amonita, filhos de Amon, edonitas, descendência de Esaú, não entrarão na congregação dos santos. Em contrapartida agora, a família de Elimeleque está indo para onde? Para os campos de Moabe. Eu falei, Deus, logo para lá. E eu acredito que quando a família resolver tomar esta atitude, alguém da família também deve ter tido o mesmo pensamento. Logo lá, logo para lá. Por que o Senhor não me leva para outro canto? Vai me levar logo para lá? Esse povo já não vai muito com a minha cara, já não gosta muito de mim. O Senhor vai me levar para lá? Vai porque Deus vai te levantar para salvar esse povo. Vai porque Deus vai te levantar para fazer a diferença naquele lugar. Vai porque Deus quer salvar alguém, aleluia, que está amaldiçoado. Vai porque Deus vai te usar como exemplo. Vai porque tua vida lá vai ser uma ponte ao invés de uma barreira. Aí Deus pega esta família e leva lá para os campos de Moabe. E vai a família toda. Se estabelece lá. Detalhe, nenhum moabita se levantou contra a família de Elimeleque. Por quê? Por certo, deram um bom testemunho na terra. Aí eles fizeram uma aliança. E 2 moças moabitas irão fazer parte da família dos efrateus, aleluia, lá de Belém. Que coisa estranha, né? Soa isso estranho para a gente por causa das maldições que perduram. Mas quem vai entender o agir de Deus? Quem vai falar contra aquilo que ele, aleluia, resolver estabelecer? Eu? Nem você. Aí a família está lá, vivendo um tempo lá. A história vai dizer que depois de um tempo, Elimeleque veio a falecer. Até então, me parece que Noemi, ela consegue aceitar a morte do marido. Porque entre a morte do marido e o resto da continuação do texto, que vai falar depois da morte dos filhos, entre a morte do marido até o casamento dos filhos, Noemi ainda está o quê? De pé. Noemi ainda tem estrutura. Porque me parece que ela conseguiu aceitar a perca do marido. Ela não murmura, ela não reclama. Ela pode estar triste e até chorar, mas ela está de pé. Mas o ensejo da história muda. E o comportamento de Noemi vai mudar. Quando a história vai dizer que depois de 10 anos, que eles se estabeleceram nas terras, depois do casamento dos seus filhos, eles também vieram à morte. Quem morreu? Malom, esposo de Ruth, e Quilion, esposo de Orfa. Os 2 morreram também.
E aqui começa o martírio de Noemi. Porque perder o marido é uma coisa, perder os filhos é outra. Porque o marido é gerado em outra para nós, os filhos são gerados em nós. E a gente até aceita perder o que a outra gerou para nós, mas o que a gente gerou já é complicado. Então ela começa a ficar abalada, psicologicamente falando e emocionalmente falando, por causa das perdas, tanto do marido quanto dos seus filhos. E interessante de toda a história, eu não posso nem me alongar, então vou ter que concluir tudo aqui muito rápido. E o interessante de toda a história é que o nome Malom e Quilion é enigmático para mim. Eu não consegui muito bem entender o que está se passando dentro da situação para que uma mãe resolvesse dar este tipo de nome para os filhos. Por quê? Porque dentro de Israel, quem tinha autoridade de dar o nome para os filhos era a mulher. A exemplo disso, você vê que Raquel está gerando, e no dia que ela está dando à luz a um filho de 7 meses, a sua gravidez é de risco, ela já começa a se sentir muito mal, as parteiras estão próximas a ela, Jacó também está próximo, mas ela começa a se sentir mal e ela sabe que algo está errado. Antes dela morrer, as parteiras dizem: você ainda vai ter um menino, ou ainda terá este menino. E antes dela dar o último suspiro, ela diz: e ele se chamará Benoni. A mãe está morrendo, mas está dando um nome para o filho, e ele se chamará Benoni. Só que Benoni significa filho da dor. Ou seja, o nome que Raquel está dando para o filho tem a ver com a realidade dela. Não é com a realidade do filho, é com a realidade dela, da mãe. E aí Jacó olha a situação e diz assim: não, isso aqui foi imediato. Porque Jacó sabe o quanto ele sofreu, aleluia, quando Rebeca resolveu chamar ele de Jacó. Então Jacó olha para o menino e diz assim: não, ele não se chamará Benoni, ele se chamará Benjamim. Porque Benoni é filho da minha dor, mas Benjamim é filho da minha mão direita. Então isso aqui foi imediato, porque Jacó sabe, aleluia, o fardo que ele carregou durante tantos anos por causa do nome usurpador que ele ganhou. Então naquele momento ele está desfazendo, aleluia, uma maldição sobre a vida do filho. Porque todas as vezes que alguém olhar para Benoni, vai perguntar para ele: por que o seu nome significa dor? E vai fazer ele lembrar: porque, aleluia, no meu nascimento eu causei dor para alguém lá atrás. E Deus quer apagar, aleluia, este passado da sua vida, tudo aquilo que você causou lá atrás para alguém, isso aqui vai ficar no passado, porque Deus está te dando novas perspectivas para o futuro. Então quando eu olhei essa situação, eu entendi que Noemi só deu nome para Malom e Quilion, porque a realidade, na verdade, não era dos meninos, era dela. Porque quando ela dar à luz, me parece que está ainda perdurando a fome. E se está perdurando a fome, um corpo que não se alimenta, ele definha. E se ele definha, depois ele morre. E o nome Malom e Quilion tem a ver com morte e definhamento. Eu disse: se ela dera estes nomes para os filhos de morte e definhamento, é sinal que esta era a realidade dela. Só que ela precisa entender que a realidade no momento era dela, mas o futuro é dos meninos. Aleluia. O futuro são deles. Então eu não posso pegar e dar o nome para as coisas que eu estou gerando hoje, de acordo com a minha realidade agora, porque a realidade pode mudar, a situação pode mudar, aleluia. E eu não quero carregar do passado para o futuro maldições que perduram no meu passado, ponto. Missionária, tu quer chegar aonde com isso? Eu quero dizer para você que você precisa aprender a dar nome às coisas que você está gerando. Não é porque eu estou gerando na dor que eu vou chamar o que eu gerei de dor. Não é porque eu gerei na tribulação que eu vou chamar o que eu gerei, ou o que nasceu de mim, aleluia, de tribulação. Por quê? O que eu gerei é para o futuro.
E se eu quero que algo mude no meu futuro, eu preciso apagar. Aleluia, oh riachúria, estas maldições do meu passado. Então o que acontece no passado vai ficar aqui. Se eu gerei na dor, a dor vai ficar aqui. Porque se eu olhar para o que eu gerei e der o nome, aleluia, de acordo com aquilo que eu quero que ele seja lá na frente, eu estou arrancando a maldição do meu momento, oh aleluia, e fazendo avançar as bênçãos para o meu futuro. Então, se eu acabei de gerar na dor, o que nasceu de mim não vai se chamar dor, vai se chamar bênção. Então, se eu gerei, aleluia, no choro, o que eu acabei de gerar não vai se chamar choro, vai se chamar riso. Aleluia, porque o que eu gero aqui vai crescer amanhã, vai avançar amanhã. Então o que eu quero que avance não é a minha tristeza, o que eu quero que avance não é a minha dor, o que eu quero que avance não é a minha prova, é a minha bênção, é o meu riso, é a minha gratidão, aleluia, é a minha cura. Eu jamais vou chamar de morte o que eu gerei nos momentos de dificuldade, porque o que eu quero que avance, aleluia, não é a morte, é a vida. Aleluia. Gerou dentro de uma situação e colocou o nome dos filhos de acordo com aquilo que ela gerou, aleluia, dentro do momento que ela vivia. Oh, aleluia. Levou isso para o futuro. Chegou lá na frente, Malon e Quilion morreu. Malon e Quilion morreu. Mas ela não ficou sozinha. Ficou com Ruth e ficou com Orfa. Dentro deste lamento, dessa situação toda de perdas, Deus faz brilhar uma luz no fim do túnel. E lá dentro dos campos de Belém, a terra começa a prosperar de novo. E alguém leva uma informação dizendo que nos campos de Belém, a terra voltou a produzir pão de novo. E nesse momento a Bíblia vai dizer que Noemi passa a mão nas suas noras e leva elas para Belém, dizendo: Deus abençoou a minha terra com pão de novo. Então vamos embora. Aleluia. Eu achei linda a atitude de Noemi, de saber que ela não está apegada ao passado. Sabe por quê? Porque tudo que ela perdeu está ali. O que ela perdeu está enterrado ali. E Noemi, quando passou a mão nas noras e resolveu ir embora, isso só mostra que ela não está apegada às coisas mortas. E ela resolveu deixar para trás todas as lembranças. Ela resolveu deixar para trás tudo aquilo que fez ela chorar. Ela resolveu deixar para trás a ossada do seu marido, a ossada de seus filhos, porque ela precisa entender que lá tem vida e aqui tem morte. E se ela quiser ficar aqui, ela vai acabar se enterrando junto com aquilo que já morreu. Pega na mão dessa irmã que está do seu lado, por gentileza, e diga assim: ó, tem uma terra nova para você, tem novas colheitas para você. O problema é que você não se desapega. O problema é que você não se desapega. Você ainda está presa às coisas mortas. Aleluia, ainda está presa a coisas que já morreram, que ainda te fazem chorar, que ainda te leva para o chão, que ainda te deprime. Aleluia, então levante essa tua cabeça, porque Deus manda te dizer que tem colheita para você. Aleluia, que tem coisa nova acontecendo. Aleluia, que tem um campo que já foi estabelecido. E Deus manda te dizer: minha filha, até quando você vai ficar presa às coisas que estão mortas? Aleluia, levanta a tua cabeça, tome uma atitude e deixa o que já morreu para trás e vá viver uma nova vida. Aleluia, glória a Jesus. Deixa as coisas que estão mortas para trás, porque se eu olhar para a ossada que está lá, para as lembranças que estão lá, eu não vou conseguir sair de lá. Tanta coisa já morreu e você está presa a isso. Situações do passado mal resolvidas e você continua dando murro em ponta de faca. Está presa àquela decepção que você sofreu lá atrás. Quanta coisa já apareceu na sua vida, quanta oportunidade já apareceu.
Mas por você estar preso às coisas mortas, você não consegue abraçar as coisas novas que estão chegando. Continue insistindo nas coisas velhas, nas coisas antigas, em coisas que já morreram. Avança, minha filha. A terra está lá. É tempo da colheita em Belém. Oh, aleluia. É tempo da colheita em Belém. Você só fica nessa situação se você não quiser. Aqui depende da tua atitude. Você precisa querer se levantar. Ai, estou chorando. Não, perdi meu filho, perdi meu marido, perdi isso, perdi aquilo. Perdeu, mas Deus quer te dar, aleluia, outras coisas. Você está preparada? Se você quiser ficar aí só chorando pelas coisas que você perdeu, você fica. Mas se você quiser ganhar coisa nova, se você quiser ter uma nova vida, se levanta daí, aleluia, deixa as coisas mortas para trás e vamos avançar. Vamos avançar. Tem coisa nova, tem unção nova para Deus derramar, aleluia, tem coisa nova para a sua vida, tem cura, tem libertação, aleluia. Oh, meu Deus do céu, tem uma história nova para você. Então tome uma atitude. O texto diz que ela pegou, eu estou olhando a hora, meu Deus. O texto diz que ela pegou, passou a mão nas suas noras e foi. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. E quem foi com ela não reclamou. Porque tem gente que a gente quer levar para a benção junto com a gente, mas murmura a beça. Se for para murmurar, fica. Ela pegou e levou. Ninguém abriu a boca para reclamar. Ninguém abriu a boca para reclamar. Está indo. Filha, se o negócio lá está dando certo e você está indo, fecha a boca. Vai e não pergunta. Opa, vou te levar para uma benção. O que é? Fica quieta, deixa o negócio acontecer. Porque mulher, vou te contar, mulher é um bicho, eu estou falando de mim. Pensa num ser curioso. Olha, eu comprei um presente para você. O que é? Eu fico assim. Se falar que vai me dar um presente, enquanto eu não descobrir o que é, eu não sossego. Então nem fala que vai me dar nada. Que a gente fica assim. O que é? Mas é o que? É saia? É o que? Blusa? Eu já tenho. Aí a gente fica querendo adivinhar. Jogo de adivinhação. É blusa? É que cor? Eu vou gostar? É o que? De usar no corpo ou de usar em casa? Olha, a gente fica numa perturbação até a gente conseguir. Se é benção, está te levando para a benção, nem pergunta para onde vai. Coisa de Deus, tá? Coisa de Deus. Coisa que não é de Deus, tu tem mais é que perguntar mesmo. Deus está no negócio? Não está, então não vai. Oh, aleluia. Ela levou. Não abriram a boca. Mas sabe o que me chamou sabe o que me chamou a atenção dentro do texto? É que quando elas chegaram no meio do caminho, as decisões foram tomadas. E eu perguntei para Deus, por que essas decisões não foram tomadas no início? E foram tomadas no meio do caminho? Por quê? Porque está entre as terras de Moabe e as terras de Belém. Um bom terço do caminho, uma boa terça parte do caminho já havia sido percorrido. E as decisões vão serem tomadas aqui, no meio do caminho. E é igualzinho que a gente faz. A gente deixa para tomar decisões no meio do caminho. No período em que a gente já percorreu uma boa parte do caminho, a gente deixa para tomar decisões. Porque no meio do caminho, o texto diz que Noemi parou. Quando ela parou, ela diz assim para suas noras: volte. Volte. Começa a chorar, chama suas noras, beija cada uma delas e diz: volte para a vossa terra, volte para a casa de vossas mães, volte para os vossos deuses. Eu já não tenho mais nada que oferecer para vocês. E o texto vai dizer que as meninas começaram a chorar. Detalhe, ambas, ou no plural, ambas, ou as moças, ou as meninas, aqui tudo está no plural. Elas começaram a chorar em voz alta e diziam: nós não iremos, plural, nós não iremos te deixar. Aqui quem falou nós não iremos te deixar não foi só Ruth.
Orfa também disse: nós não iremos te deixar, ou eu também não vou te deixar. Mas sabe o que me chamou a atenção dentro da história? Foram as 3 palavras repetitivamente que Noemi citou. Ela usou a palavra volte por 3 vezes. Detalhe, mesmo quando as decisões já haviam sido tomadas, ela continuou com a insistência da palavra volte. Sabe o que eu fico às vezes preocupada? É com a interpretação dos textos que a gente lê. E uma vez eu perguntei para Deus, por que a gente tem essa mania de sempre pegar alguém para Deus abater e pegar outro para Deus exaltar? Por que a gente tem esta mania de colocar sempre alguém como vítima, aleluia, e alguém como o carrasco da história? E eu perguntei a mesma coisa hoje dentro desse texto para Deus. Por que para Ruth ser boa, Orfa tem que ser má? Por que para Deus usar Ruth, aleluia, ou porque só porque Ruth ficou, Orfa tem que ser a carrasca da história, tem que ser aquela que foi embora, tem que ser aquela que trai, tem que ser aquela que não é fiel? Aí eu pego o contexto da história e eu não acho isso que a gente prega. Eu quero que alguém me prove aqui dentro do texto aonde está, aleluia, no texto da história de Ruth, aonde está escrito a palavra traição, falsidade da parte de Orfa. Não, eu quero que alguém me pegue e me prove que a moça está indo embora porque ela é falsa. O texto simplesmente vai dizer que a própria Noemi começou a insistir. As moças já haviam tomado as decisões: nós não iremos te abandonar. Mas Noemi continuou: volte. E detalhe, Noemi é mais enfática ainda em falar os motivos pelas quais as noras não devem ficar com ela. Aí ela começa: olha só, volte, porque eu não tenho mais, porque eu já estou velha, porque ainda que eu casasse de novo e tivesse filhos, vocês não esperar os meninos crescerem para casar de novo. Então ela começa a enfatizar os motivos pelas quais as noras não devem ficar. Quem está querendo se despedir, na verdade, é Noé. Se ela tivesse ficado com a primeira decisão das noras, nenhuma das duas teria ido embora. Mas ela continuou: volte. Pela terceira vez ela usou a palavra volte. E na terceira vez a moça pegou e tomou uma atitude: tá bom, então eu vou voltar. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma estrutura. Nem todo mundo tem a mesma estrutura psicológica para aturar a insistência. Porque tem gente que é insistente. Tem gente que é insistente, insiste tanto que você acaba tomando uma decisão de acordo com a insistência dessas pessoas. Não é porque você quer, é a insistência dessas pessoas. É igual certas mulheres. Vou falar porque eu estou pregando dentro de um congresso de união feminina. Eu sou família, 20 anos de casada, 2 filhas, uma tem 18, então eu tenho legalidade. Vou fazer 40 anos, só Jesus na causa. Ih, eu falei. Aleluia. Glória. Ah, mas isso aí ainda tem acho que não deixa quieto. Aleluia. Então tem quem olha para a cara da gente, né? Aí fica julgando, né? Deixa quieto. Aleluia. Aí tem gente que insiste demais. É igual mulher. Às vezes o marido não fez nada. Chegou um pouquinho mais tarde. Estava no fazendo o quê? Que cheiro é esse? Que marca é essa? Se briga qualquer desentendimento, vai embora. Vai embora. Não, vai embora. Vai para tua mãe, pega tuas coisas, vai embora. Aí tu fala, ele não dá muito crédito não. Mas tem uma hora que isso enche. Tem uma hora que o limite ultrapassa.
E vai ter uma hora que de tanto você vai embora, um dia ele vai pegar a mala, vai botar as roupas, e quando você vê ele saindo pela porta, vai te bater um desespero, e você vai botar a mão na cabeça e vai dizer, o que eu fiz? Não, o que você fez? Você fala demais, insiste demais, briga por qualquer coisa, aleluia, se zanga por qualquer motivo, toma decisões precipitadas, fala coisas que você depois não vai poder sustentar. Aí se ele tomar a decisão de ir embora, a primeira coisa que tu vai fazer é vir na igreja desesperado, procurar o pastor e dizer, meu marido foi embora. Você só não fala o porquê que ele foi, né? Você fala que ele foi, mas você não fala que você é chata, ranziza, aleluia. Vou falar, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vim aqui para engolir nada não. Desde o momento que não fale besteira, tá bom. O negócio é não falar heresia. Glória a Jesus. É chata, é insistente, é ranzinza. E quem te aguenta? Aleluia. Ah, mas foi a Pombagira que tirou, não foi não. Pombagira não ora. Pombagira não vem para a igreja todo dia. Pombagira não faz jejum. Aleluia, isso aí tem outro nome. É Maria, é Joana. Aleluia, é Carla, é Francisca. Glória. A insistência tem poder de gerar em nós decisões que às vezes a gente nem quer tomar. Que tem gente que é chata. É igual alguém que fica o tempo todo assim, pensa, aí eu vou te dar um exemplo bom, que é um exemplo bom de insistência, que deu certo, da Lila. Canta pra mim. Aí ele vai dar no outro dia, canta pra mim. E chorou, esperneou até que conseguiu o que queria. E tem gente que é tão insistente que uma hora consegue o que quer. Vai embora, volte, volte, volte. Nem todo mundo é Ruth. E detalhe, vou falar uma coisa de Ruth aqui para vocês que é séria. Detalhe, Orfa conseguiu tomar uma decisão de acordo com a insistência da sogra. A sogra perturbou tanto, mandou tanto voltar, falou tanto que não tinha isso, que não tinha aquilo, que eu, tá bom, vou embora, já sei o que você está querendo. Vou embora, foi lá e beijou. Aí tem gente, eu já vi gente pregando, dizendo assim, a outra beijou e foi embora. Você é que beija e vai embora? Aí eu te pergunto dentro da história, quem foi que beijou primeiro, mandando ir embora? Foi Ruth? Ou seja, foi Orfa ou foi Noemi? Foi quem? Foi quem? Ah, tá. Quer reclamar do beijo da outra, mas você também beija. Não, tem gente que reclama da falsidade da outra, mas também é falsa. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia falar da outra e faz a mesma coisa. Não é verdade? Chegou lá Noemi, pode ir embora, tchau. Eu não tenho mais nada, pode ir. Aí depois que a outra foi lá, tô indo embora. Ah, ruim é a outra que foi, deixou a sogra, pipipi, papapá. E quando eu queria estar contigo, você me beijou mandando embora. Isso não conta? Ah, mas você está defendendo o órfão? Tô, porque a Bíblia não acusa ela. Por que eu tenho que acusar? Eu tenho que inventar história para você achar que para uma ser usada por Deus, a outra tem que ser abatida? Aleluia! O único problema, escute isso, o único problema de Orfa é que ela é mente fraca. Esse é o único problema de Orfa. Qual é o único problema? Mente fraca. A outra insiste, 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 e ela toma as decisões de acordo com a insistência da outra. Por quê? Porque não tem opinião própria. Toma decisões baseadas no que os outros acham. Esse é o único problema de Orfa. O único problema de Orfa é tomar decisões baseadas no que o outro pensa para ela. Só que ao contrário de Orfa, olha quem é Ruth. Tu tá pensando que Ruth é essa coisinha meiga, amizade, bondade? Ruth é decisão, autoridade, força, coragem. Por que missionária? Porque, ao contrário da outra, que é mente fraca e toma decisões baseando-se no que os outros pensam para ela, aleluia, quando Noemi virou para Ruth e disse assim, ó, e você? Não quer ir embora também não?
Não quer fazer como fez a sua cunhada, não? Volta para a casa da sua mãe e volte para seus deuses. Aí Ruth me pegou e se posicionou tipo assim, comigo não. Comigo você não vai fazer o que fez com órfã, não. Aí quando ela diz assim, isso aqui ó, é lógica. Quando ela diz assim ó, não me insta. A palavra não me insta é não insista comigo, ou seja, não queira fazer comigo o que você acabou de fazer com a outra. Aleluia, não insista comigo para que te deixe, porque aonde tu for, eu também irei. Aonde tu pisares, eu também pisarei. Aleluia, o teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth já quer deixar claro para Noemi o seguinte: não me venha insistir comigo em tomar uma decisão que eu não quero, porque eu tenho opinião própria, personalidade própria, e eu não faço nada me baseando no que as pessoas acham ou deixam de achar. Você pode abrir a tua boca para dar 2 glórias? Pega na mão dessa tua irmã aí que está do seu lado. Diga assim, ó, não pensa que eu sou fraca não, que eu sou de opinião. Se uma coisa não tiver boa, tiver fora da direção de Deus, eu não vou tomar, só porque o outro acha que eu tenho que tomar. Aleluia, se não for de Deus não adianta, eu não vou. Aleluia, se não é de Deus para mim, eu não vou. Se não é de Deus para mim, eu não vou. Aleluia. Ei! Ruth já está dizendo para ela, e detalhe, você viu os argumentos que ela usou para fazer com que as outras tomassem uma decisão de ir embora? Olha os argumentos de Noemi. Não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho não sei o que, sou velha, não tenho isso, não tenho aquilo. Aí Ruth já quebra isso. Ruth não vai deixar mais ela vir com argumentos, porque Ruth bate o pé e diz assim, olha só, não insta comigo, porque aonde tu pisares eu pisarei, aonde tu fores eu irei. Ó, vai dormir em tenda? Durmo com você. Vai passar fome? Passo com você. Ou seja, tirou todos os argumentos de Noemi. Não vem falar que não pode, que não tem, que não é isso, que não é aquilo, não, porque eu não estou contigo por causa de nada disso. Oh, meu Deus do céu. Cara, eu me vejo em Ruth, porque eu sou assim mesmo. Aleluia. Opa! Ó, teu Deus é o meu Deus. Ah, não vem falar, você é moabita, volta para os teus deuses, volta nada. Porque a outra ela disse assim, ó, volte para seus deuses. Aí entrou o Deus com D minúsculo, deuses, né? Para quem é politeísta entende o assunto. Mas os monoteístas que somos, oh, aleluia. Ah, aí o Ruth virou para Noemi e falou assim, tem mais, o teu Deus. Aí entrou um Deus com D maiúsculo. O teu Deus não é os meus deuses, é o teu Deus, é o meu Deus. Sabe o que ela está dizendo? Eu aceito o teu Deus agora. Você está me ouvindo, Noemi? Eu aceito o teu Deus agora. Só que aqui, escute, essa palavra teve tanto poder que ela teve poder de mexer com os céus. Porque quem ouve o que Ruth está falando não é só Noemi, é Deus. Quando Noemi diz assim, quando Ruth diz assim para Noemi, o teu Deus é o meu Deus, quem está ouvindo mais? Quem está ouvindo mais? Quem está ouvindo mais? Quem está ouvindo mais? E isso mudou todo o ensejo da história, porque há uma maldição que perdura até a 10ª geração, que foi o próprio Deus dentro das leis mosaicas, aleluia, que estabeleceu. Mas é Deus que está ouvindo através da boca da Moabita, aleluia, que ele agora é Deus dela. Oh, minha filha, se ele é teu Deus, então é sinal que ele vai passar a assumir o controle da sua vida neste momento. Aleluia, sou teu Deus? Tem certeza que eu sou teu Deus? Então peraí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus ouve. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. É Deus com D maiúsculo, é o Deus de Israel, aleluia, é Deus dela agora. E isso no mundo espiritual vai abrir uma porta que estava fechada até a 10ª geração. Quem fechou foi Deus, mas quem está chamando por Deus é ela. Quem está falando que Deus agora é o Deus dela é ela. Quem uma Moabita, o que Deus vai fazer? Vai abrir uma porta que estava fechada.